Tonight we're going to be speaking out of Revelation chapter 4. Hoje nós vamos falar, nesta noite, no livro de Apocalipse, capítulo 4. Many people came to Brazil for the Olympics. Muitas pessoas vieram aqui para o Brasil na época das Olimpíadas. What did they expect to see? E o que será que essas pessoas estavam esperando ver? When they got to Rio, they wanted to see Sugarloaf Mountain. Quando eles chegaram no Rio de Janeiro, com certeza, eles queriam ver o Pão de Açúcar. Or they wanted to see the Copacabana Beach. Eles queriam ver a praia de Copacabana. Or maybe they wanted to see the image on the mountaintop Ou of Christ. eles queriam ver o Cristo Redentor lá no topo da montanha. They also came to see the athletes as they were competing. Mas eles também vieram para ver os atletas que estavam competindo. But what do you expect to see when you get to heaven? Mas e você? O que você espera ver e encontrar lá no céu quando você chegar lá? Some people say, well, I want to see my wife. Algumas pessoas diriam, eu quero ver a minha esposa. Or I want to see my children. Eu quero ver meus filhos. I want to see my preacher. Eu quero ver o meu pastor. But what did John see when he went to heaven? Mas o que será que o apóstolo João viu quando ele subiu ao céu? You'll find that in Revelation chapter 4. Você vai ver isso em Apocalipse capítulo 4. And I think this is what you're going to see when you get to heaven. E eu creio que é isso que nós vamos ver quando nós também chegarmos no céu. And so, what did John see? O que será que João viu? When he got to heaven, he was raised to get to heaven. And Antes in de the Spirit. antes de ir para o céu, ele foi arrebatado em espírito para chegar no céu. Now, last night we talked about the rapture. Ontem à noite nós falamos sobre o arrebatamento da igreja. The rapture is when the church believers will be brought and given new bodies and brought to meet Christ in the air and taken to heaven. O arrebatamento da igreja significa que as pessoas salvas, elas serão levantadas e arrebatadas em corpos glorificados para se encontrar com Jesus e partirem para o céu. So if you are a born again believer, Então, se você é realmente uma pessoa que já nasceu de you're a novo, part of the church of Christ, você faz parte da igreja de Jesus, and you will go up in this rapture. você vai fazer parte deste arrebatamento. But John experienced this in the Spirit. Mas João, ele experimentou algo parecido, mas em espírito. He wasn't resurrected yet. Ele não tinha sido ressuscitado ainda. He will be resurrected in the rapture. Dia João vai ser ressuscitado no arrebatamento. But now he is experiencing this in the Spirit. Mas aqui ele experimentou o arrebatamento em espírito. So now read the first 3 verses of 4. Então vamos ler os 3 primeiros versículos do capítulo 4. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. So what he saw was a throne. João primeiramente viu um trono. The throne appears about 12 times in the chapter 4. Este trono ele aparece pelo menos 12 vezes só aqui no capítulo 4. So he comes there and he sees the throne and he sees a person on the throne. Então, quando ele chegou no céu, ele viu um trono e uma pessoa sentada neste trono. It looked like a jasper, or some people say this was like a diamond. E a aparência era de a pedra chamada jaspe, ou até mesmo de um diamante. And a sardine stone. E também parecia uma pedra chamada sardônica. And that would be a red stone. E a sardônica é uma pedra de cor avermelhada. So a beautiful diamond and a red stone. Então imagina um diamante muito lindo perto de uma pedra vermelha. This is who he saw on the throne. E foi alguém com esta aparência que ele avistou sobre o trono. This tells us of the beauty of God. E essas pedras então estão falando da beleza do nosso Deus. It probably represents his holiness and his justice. Provavelmente essas pedras representam a justiça e a santidade de Deus. But a look at him was glorious. Mas a aparência de Deus era gloriosa.
That's what you're going to see first. É isso que você e eu vamos ver primeiro. Now read verse 4. Agora, verso 4. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. I forgot one thing. Back in verse 3, Eu esqueci de mencionar algo no versículo 3. it also tells us that there was a rainbow over the throne. Havia também um arco celeste ao redor do trono. It was a green rainbow, E este arco era de cor verde, but we think of the rainbow that came after the flood. mas isso nos faz lembrar do arco-íris que surgiu depois do dilúvio. This reminds us of the mercy of God. Este arco, então, nos lembra da misericórdia de Deus. God killed all the people on the earth except 8 people. Deus, no dilúvio, ele havia aniquilado toda a raça humana, exceto 8 pessoas. So we see then the mercy of God in that he didn't destroy everybody, Então, a misericórdia de Deus foi o fato de que ele não destruiu tudo. but he saved Noah, his sons, and their wives. Mas Deus salvou Noé, a esposa e os filhos, e as esposas dos filhos. So when John gets to heaven, he will see this rainbow over the throne. E assim, quando João chegou no céu, ele viu aquele arco sobre o trono. God could kill all of us and send us all to hell. Deus, ele poderia destruir a todos nós e nos mandar todos para o inferno. But there's mercy with God. Mas Deus é misericordioso. He says, I love you and I want to save you. Deus, ele garante que nos ama e deseja nos salvar. And he will save all those who come to Jesus and trust in him for E salvation. Deus deseja salvar todos os homens que, através de Jesus Cristo, chegam a Ele. God opens his arms to us. Deus abre os braços para cada um de nós. Even though he is greater, so much greater than we are, he still loves us. Ainda que Deus seja infinitamente maior que todos nós, Ele ainda nos ama. If you have faith in Jesus Christ, you will have his mercy. Se você tiver fé no Senhor Jesus Cristo, você receberá a misericórdia de Deus. Now, in verse 4, we see that the 24 elders are gathered around this throne. Agora, no verso 4, nós encontramos 24 anciãos que estão assentados ao redor do trono. And they have white robes on. E esses anciãos estão vestidos de vestes brancas. All those who trust in Jesus Christ will have white robes. Isso quer dizer que todas as pessoas que confiarem no Senhor Jesus Cristo receberão vestes brancas. So this is salvation. Essas roupas simbolizam a nossa salvação. And so they are also wearing golden crowns on their heads. E essas pessoas também estão usando coroas sobre as suas cabeças. Now there are 2 words for crowns in the Bible. Agora, há 2 palavras para coroas na Bíblia. Now, the first one would be a diadem. A primeira palavra se refere a um diadema, That is what kings would wear. e esses são os tipos de diademas que os reis usam. But this is a Stephanos. Mas esta palavra, Stephanas, no grego, And this means an honorary crown. significa uma coroa honorária. It is a crown of gold, however. É uma coroa de ouro, no entanto. Now, the athletes who are winners, they would get a crown of some leaves on their head. Os atletas naqueles dias, quando eles ganhavam uma competição, recebiam coroas de folhas. And the leaves would soon die, E as folhas brevemente morriam and the honor would be gone. e a honra também ia embora. But these 24 elders would receive gold crowns. Mas esses 24 anciãos, eles vão receber coroas de ouro. It shows the honor of the ones who are wearing these crowns. E essas coroas simbolizam a honra que essas pessoas possuem. Now, these 24 elders are representing the church believers. E esses 24 anciãos, eles representam as igrejas dos salvos. Now, all of us couldn't be gathering around the throne, so we have some representatives who are Como gathering. nós todos não poderíamos morrer e ficar ao redor do trono,
essas 24 pessoas representam a todos nós. So these 24 elders are representing us before the throne of God. Essas 24 pessoas representam a cada um de nós diante do trono de Deus. They're wearing the white robes that we'll be wearing. Eles estão usando roupas brancas que nós também vamos usar. They're wearing the gold crowns that we'll be wearing. Eles estão usando coroas de ouro que nós também vamos ganhar. We'll be honored by God. E nós seremos honrados por Deus. This is what John saw when he É went to isso heaven. que João viu quando subiu ao céu. Is that what you're expecting to É isso see? que você está esperando ver também? So the 24 elders then are representing us. Então esses 24 anciãos são nossos representantes. Now we see that there was also some other things that he saw. Mas João viu outras coisas também no céu. Out of that throne was coming a storm. Daquele trono, ele viu relâmpagos. Now the storm was lightning and thunder and voices. E esses relâmpagos estavam saindo como trovões e vozes. Now the voices, I believe, are the howling of the wind. Eu acho que as vozes eram, na verdade, o som dos ventos ruivantes. So there's lightning E por isso havia relâmpagos and thunder e trovões and the howling of the wind. e o ruivar dos ventos. What does this represent? E o que isso significa? It represents the judgments and the wrath of God on sin. Esses relâmpagos e trovões simbolizam a ira de Deus e o julgamento de Deus contra o pecado. And it comes right out of the throne of God. E isso sai diretamente do trono de Deus. Now, if you turn to Revelation 8:5, Se você agora virar a Bíblia para Apocalipse 8, verso 5, you'll see that the storm becomes stronger. você vai perceber que essa tempestade vai ficando cada vez mais forte. Here, you'll see an added feature of this storm. E você vai ver mais uma característica que João dá a esta tempestade. Here you see that there's an earthquake added to it. Agora nós vamos ver que, além de tudo, um terremoto também foi acrescentado. Now, the earthquake is going to increase the violence of this storm. E esse terremoto vai aumentar a força, a violência desses relâmpagos. And then when you go to chapter 11, verse 19, E quando você vai para o capítulo 11, 11:19, verso 19, please read it. e abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. So now is added another feature. Veja agora mais uma característica que está sendo acrescentada. There's going to be great hail. Haverá também grande saraiva. Now turn to 16. Agora vai lá I don't para have it in there. agora vai para o capítulo 16. In 16, verse 18 16, verso 18. and 21. Verso 18 e 21. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve, desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. Verso 21. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras aproximadamente do peso de um talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. And so you see now the hail is going to be, what is it, 50 kilos? Olha, você percebe que as saraivas seriam pesadas, talvez 50 quilos cada pedra. We would say about 100 pounds of hail coming down on Então, us. cerca de 50 quilos de saraiva caindo sobre as pessoas. Many die in the hailstorm. E por causa disso, muitas pessoas irão morrer durante essa tempestade. So God's judgment is to be feared. Então, nós todos deveríamos temer o julgamento de Deus, He hates sin. porque Ele odeia o pecado. He's given to us Jesus to pay for our Por sins. esta razão, Ele nos deu Jesus Cristo para pagar pelos nossos pecados. But if we reject His offer of forgiveness, Mas se nós rejeitarmos a oferta de perdão de Deus, then we have to face the wrath of God. então nós teremos que encarar o julgamento de Deus. Church believers who really trust in Jesus Christ will not face the wrath of God. Mas aqueles verdadeiros cristãos que receberam Jesus Cristo de verdade não precisam temer o julgamento de Deus. But those who reject Jesus
will face the wrath of God. Mas quem tem rejeitado Jesus Cristo vai experimentar o julgamento de Deus. Now around the throne there was also 7 flaming torches. Agora, ao redor do trono havia também, And this is back in chapter voltando agora para o 4. capítulo 4, Well, first of all, there was a sea of glass. verse. Verse 6. Agora no versículo 6, e havia diante do trono um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. Okay, in verse 5, it does talk about the 7 lamps. Veja 7 no versículo flaming 5, torches. versículo 5, João menciona 7 lâmpadas de fogo. And so the 7 flaming torches represent the Holy Spirit. E essas 7 lâmpadas de fogo representam o Espírito Santo de Deus. And he is before the throne of God. E ele também, o Espírito Santo, está diante do trono de Deus. The fiery torches represent the purity that he's bringing to the area around the throne. E essas 7 lâmpadas de fogo representam a pureza, a santidade que o Espírito Santo vai trazer ao redor do trono. God cannot stand any uncleanness in his sight. Porque Deus jamais pode contemplar qualquer corrupção diante dos seus olhos. And the 7 torches represent the 7 aspects of the Holy Spirit. E essas 7 lâmpadas de fogo representam 7 características do Espírito Santo. In the scriptures, it talks about the 7 spirits. Realmente a Bíblia fala sobre 7 espíritos de Deus. And that means the fullness of the Spirit. E esses 7 espíritos, na verdade, representam o Espírito Santo como um todo. So the Holy Spirit is around by the front of the throne and keeping it absolutely pure. Então, isso quer dizer que o Espírito Santo também habita ao redor do trono de Deus e mantém aquele lugar completamente separado. And then before the throne, there is a sea of glass like crystal. E também diante daquele trono há um mar de vidro como que de cristal. And that is in verse 6. Isso nós vemos Which no you've verso already read. 6, que eu já li. Okay? And what does that represent? E o que esse mar de vidro representa? Well, all the angels that were in heaven Todos os anjos que estão hoje no céu were kept from the very presence of God by this sea of glass. eles estão mantidos lá exatamente na presença de Deus através deste mar de vidro. That means that this sea of glass was keeping the angels from coming right up next to Jesus, right next to God. E esse mar de vidro, na verdade, separa esses anjos de chegarem mais próximos de Deus. He separates himself from all these angels. Deus se separa de todos esses anjos. Now, the Bible says that we who are believers are the children of God. A Bíblia diz que aqueles que são salvos, aqueles que creem, são filhos de Deus. And we can come close to God. E como filhos de Deus, nós podemos nos aproximar bem perto de Deus. We're not kept away from God. Nós não estamos separados de Deus. The angels were kept Os a distance from God. anjos, eles têm que manter uma certa distância de Deus. They were around, but they couldn't get real close Eles to estão God. ao redor do trono, mas não podiam chegar mais próximos do trono. Because what Jesus did for us, Mas por causa do que Jesus Cristo fez por nós, and he sits right next to the Father, e porque Jesus hoje está sentado à direita do trono de Deus, he invites us all to come and get close to the Ele Father. convida cada um de nós para que se aproxime e fique mais perto de Deus. Isn't that amazing truth? Isso não é uma verdade maravilhosa? I am so glad that I can come close to God. Eu me sinto tão maravilhado que eu posso me aproximar tão perto de Deus. So that's why John went to heaven and he saw this throne. E foi isso que aconteceu quando João chegou no céu. Ele viu esse trono. It was a beautiful person on the throne. Ele viu uma pessoa linda sobre aquele trono. The rainbow showed us his mercy. Ele viu aquele arco sobre o trono que representa misericórdia. The 24 elders had white robes and crowns on their head. Ele viu os 24 anciãos vestidos de brancos e coroados com coroas de ouro. And this all represents us. E esses anciãos representam a cada um de nós. Great things are happening. Então, coisas maravilhosas estão acontecendo. But then, amazing, we see a storm coming out of the throne. Também nós podemos ver essa tempestade que sai do trono de Deus. I'm glad that storm isn't going to hit us. Mas eu agradeço a Deus que essa tempestade não vai nos atingir. That storm is going to hit every unbeliever. A tempestade vai ser enviada para os incrédulos.
Then we see this flaming torches before the throne of E God, então, nós vimos aquelas 7 lâmpadas de fogo diante do trono de Deus, keeping that area very, very pure. mantendo aquela área do trono de Deus muito, muito, muito pura. And then we see the sea of glass, E aí a gente vê aquele mar de vidros, keeping all the angels apart from God, mantendo todos os anjos separados de Deus. but we are invited to be Mas there nós, with God. nós fomos convidados para estarmos lá juntos com Deus. Amen. Amém. Now, we see that in verse 7, Nós agora vamos ver no versículo 7, there are some living creatures. nós vamos ver agora alguns animais. Read 7 through 9. Vamos ler dos versos 7 até o versículo 9. 7 até o 9. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo o sempre. Now, these living creatures each had a different face. Cada uma dessas criaturas tinha uma face, um rosto diferente do outro. The first living creature had the face of a lion, O primeiro dos animais tinha a face de um leão. and that lion represented all the wild beasts of the field. E aquele leão, com certeza, representa todos os animais selvagens. The second one had the face of a calf or of an ox. E o segundo tinha o rosto parecido de um boi ou de uma vaca. And it would represent all the domestic animals. E este animal representa os animais domésticos. And then the third one had the face of a man. E o terceiro deles tinha o rosto parecido com o de um homem. Now that was representing all of humanity. E o homem representa então toda a humanidade. And then the fourth one had the face of a flying eagle. E o último deles tinha a aparência, o rosto de uma águia voadora. And it represents all the flying birds. Então este representa todas as aves voadoras. Now all of these creatures and all humanity were made by God. Isso quer dizer que todas essas criaturas, mais a humanidade, foram criados por Deus. So all of creation is going to be worshiping God. Isso quer dizer que toda a criação vai adorar a Deus. And these living creatures represent all of humanity and all of the creatures. Esses animais, então, representam todas as criaturas, todos os seres vivos. Now they are around the throne, very close to the throne. E essas criaturas também estão bem próximas do trono de Deus. They're in front of the throne. Na verdade, elas estão na Back of frente the do throne. trono, elas também estão atrás do trono, on both sides of elas the throne. estão dos dois lados do trono. They are representing the closeness of God to his creatures. Isso também simboliza a proximidade que Deus tem das suas criaturas. He wants all of the creatures to bring glory to him. Ele criou todas as criaturas para trazer glória a Ele. And they're crying out, holy, holy, holy. E essas criaturas, elas estão todas gritando, Santo, Santo, Santo. And when that happens, the 24 elders fall down before God. E quando essas criaturas começam a louvar a Deus, Santo, 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 os 24 anciãos, eles se ajoelham diante de Deus. And then they take off their crowns and cast them before E God. aqueles 24 anciãos, eles retiram a coroa de ouro que estava sobre a cabeça deles e eles lançam a coroa aos pés do trono. Why would they do that? Por que eles vão fazer isso? Because they know that God has given this to them and it belongs to God. Porque eles sabem que as coroas foram dadas por Deus para eles e que, na verdade, as coroas pertencem a Deus. No matter how much or how little you have, everything you have has been given to you by Olha, God. não importa o quanto você tem, se muito ou pouco, mas tudo que você tem pertence a Deus. God gave me 3 sons. Deus me deu 3 filhos. I remember when I was up in the mountains one time and God said,
will you give me your sons? Uma vez eu estava sobre uma montanha e eu ouvi Deus me perguntando: você me daria um de seus filhos? I had 2 sons at that time. Eu, na época, só tinha 2 filhos. And I was reading my Bible. E eu estava lendo a Bíblia. And I was reading about Abraham. E eu estava lendo exatamente sobre a história de Abraão. And God said to Abraham, take your son up into the mountain and there give him to me. E quando Deus disse para Abraão: pega o seu filho Isaque e entregue ele para mim. And I looked at that and said, God, I love my sons. Naquela hora eu falei para Deus: Senhor, mas eu amo os meus filhos. But I saw that Abraham was willing to take his son Isaac. Mas eu vi que Abraão, ele estava pronto a dar o filho dele Isaque. He didn't get this son until he was 100 years old. Olha que Abraão só teve esse filho quando ele já tinha 100 anos de idade. And his wife was 90 years old. E a esposa dele 90 anos de idade. And they'd given up all hope of having a son. E não haveria mais esperança de ter um outro filho. God says, I will perform a miracle and you will have a son. Mas Deus havia dito para ele antes: eu vou operar um milagre e você ainda vai ter um filho. And now he has a son. Agora que ele tem esse filho, And he's grown up to be quite a young man. e esse filho já estava crescendo para ser um jovem, And God says, now I want you to give me your son. Deus disse para Abraão: agora eu quero que você me devolva este filho. I want you to lay him on a stone altar. Eu quero que você coloque o seu filho sobre um altar de pedras, And I want you to offer him up like a lamb. e eu quero que você ofereça o seu filho como sacrifício, como se ele fosse um cordeiro. And so he did just what God told him to do. Então foi exatamente o que ele fez. Ele fez exatamente como Deus disse. And he took his knife out Ele pegou o seu cutelo and he was going to kill his son. e ele estava pronto para matar o seu filho. And God said, no, E Deus naquela hora disse: basta! you have shown me that you love me more than you love your Você já son. me provou que me ama mais do que o seu filho. And then he saw a ram caught in the thicket. E naquela hora Abraão viu um cordeirinho que estava preso por entre os galhos. He said, take that ram and offer it to Aí me. Deus disse: pega aquele cordeirinho e o ofereça no lugar de seu filho. That's what I was reading. E era essa história que eu estava lendo naquele dia. And God said, will you give me your son? E naquela hora eu percebi Deus me perguntando se eu daria os meus filhos também para ele. And I finally said, yes. E finalmente eu disse sim. I didn't think I'd ever see my sons again. Eu pensei na hora que eu nunca mais iria ver os meus filhos, I gave my sons to God. porque eu havia dado os meus filhos para Deus. We came back down off the mountain. Aí quando nós descemos daquela montanha, I drove for hours, eu tive que dirigir por várias horas, thinking all the time, I'll never see my sons e o again. tempo todo eu ficava pensando: eu não vou ver mais os meus filhos, eu não vou ver mais os meus filhos. I drove for 24 hours. Eu dirigi por 24 horas, I could hardly see the traffic in front of me. e eu quase não podia enxergar o trânsito, o tráfego na minha frente. Finally, we came to a place where we could sleep. Finalmente, né, nós chegamos num lugar onde eu podia dormir. Then I got back in the car and they said, we'll drive for you. Somebody said they'd drive for me. E as pessoas com quem eu estava disseram: deixe que nós vamos dirigir para você. And so we drove for many more hours. E aí nós viajamos e dirigimos por muito mais horas. And as we came closer to the city where I lived, E quando nós estávamos chegando bem próximos à cidade onde eu morava, I said, I'll take over the car now. eu disse: agora deixa que eu dirijo. I knew I was coming to the place where I'd see my wife come and greet me, and she would say, our sons have just died. Eu tinha certeza que eu ia chegar em casa, minha esposa ia me receber do lado de fora e ela iria me dizer: os nossos 2 filhos morreram. So when we drove in the church parking lot, Então nós estacionamos dentro de um estacionamento de uma igreja, I was surprised to see my wife and my 2 sons with mas her. eu fui surpreendido quando vi a minha esposa com os meus 2 filhos. God didn't take my sons, Deus não levou os meus filhos, but I had given them to God. mas eu tinha dado os meus filhos para Ele. Since then, I've taken my hands off them. Desde aquele dia então, eu tirei as minhas mãos da vida dos meus filhos. One of them became a missionary, Um deles se tornou missionário and I didn't resist at all. e eu não atrapalhei em nada. They were God. He was Por God. quê? Porque ele pertencia a Deus. The other worked in computers. O outro trabalha com computação.
And I'm always praying that he'll be a good witness for Jesus. E eu sempre oro que ele possa ser uma boa testemunha de Cristo. But I got another son. Mas eu tenho um terceiro filho, And when he was about 2 or 3 years old, 2 years old, e quando ele tinha 2 aninhos de idade, he fell out of his crib and he split his head wide open. ele caiu do berço. E ele rachou a cabeça no meio. I thought I was looking at his brains. Eu até pensei que estava vendo o cérebro dele. I grabbed him quickly and got in the car and had somebody else drive me to the, no, I drove to the hospital. E eu coloquei o meu filho rapidamente dentro do carro e corri para o hospital. I had asked somebody else to take the car after I got to the hospital. E uma vez no hospital pedi que outra pessoa ficasse com o carro. I didn't know if he was alive or dead. Eu não sabia se o meu filho estava vivo ou morto. When I took him to the hospital, they took me out of the room where they were going to operate. E quando nós chegamos no hospital, eles me tiraram da sala onde o meu filho seria operado. I prayed, God, save him. Eu orei, Senhor, salva o meu filho. And then God says, do you want him alive as an imbecile? Então, eu entendi Deus me perguntando se eu queria o meu filho vivo, porém vivendo uma vida vegetativa. Or are you going to give him to me, or do you want me to have your son and take him to heaven? Ou você prefere que eu fique com ele e o leve para o céu? I said, no, I don't want him as an imbecile. I'll let him go to heaven. Eu disse, eu não quero ele vivendo desta forma, eu deixo ele ir para o céu. And I wrestled strongly with God about this. E eu fiquei lutando com Deus a respeito disso. Finally, I saw my son come out of the operating room. Finalmente eu vi o meu filho saindo da cirurgia. He had a big turban on his head, Ele tinha uma faixa muito grande na cabeça, and he waves to me. mas ele me cumprimentou assim. He's only 2 years old, Ele só tinha 2 aninhos. but he had a big smile on his face. E ele tinha um sorrisão no rosto. Oh, I was so glad that he Eu was estava alive. tão feliz que ele ainda estava vivo. Now he's an assistant pastor. E agora ele é um pastor assistente. Is it worth it to give your children to God? Vale a pena entregar os seus filhos nas mãos de Deus? Amen. Amém? You see, someday we're going to take our crowns off and we're going to cast them before God. Um dia nós também vamos tirar a coroa da nossa cabeça e nós vamos lançá-las aos pés de Deus. And I think he's going to have an angel come and say, now I know they love me more than their crowns. E aí eu acho que Deus vai mandar um anjo naquela hora pegar a coroa e dizer, agora eu sei que você ama mais a mim do que a coroa. And then he's going to say, take those crowns and put them back on their heads. Pode pegar a coroa de volta e colocar sobre a sua cabeça. I need them to serve me in the millennial kingdom. Porque eu preciso que vocês me sirvam durante o reino milenar. But take your hands off your precious things. Mas, por favor, retire as suas mãos das coisas que você julga preciosa. And if God wants to give them back to you, it'll be a blessing E se to you. Deus quer devolver essas coisas para você, Ele vai devolver. And if he doesn't give them back to you, they were going to be worthless anyway. Mas se Ele não devolver, é porque não teria valor para você. Have you given everything to God? Você já entregou tudo nas mãos de Deus? Now, the 24 elders tell God, thou art worthy to receive glory and honor and praise. Agora Read esses- verse 13. Esses Or 24... 11. 11. Não, agora esses 24 anciãos estão dizendo, digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Now, God holds up a scroll in his hand. Agora Deus, God or Jesus? What? God or Jesus? God. God. God holds up the throne, Okay. scroll, The scroll. Agora Deus segura nas mãos dele um rolo. and it has 7 seals on the scroll. E esse rolo contém 7 selos. Now read verse 5:1. Capítulo 5, verso 1. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. This scroll represents the title deed to the earth. Este livro, ou este rolo, representa a escritura de posse desta terra. This is the decree that was written in Psalm 2. E essa escritura, ela foi passada no Salmo de número 2. Turn to Psalm 2, Vamos lá, Salmo 2.
and verse 7. Versículo 7. Salmo 2, verso 7. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. So notice the word decree is there. Perceba então a palavra decreto aqui no versículo. And when a king made a decree, it was put in a scroll and it was sealed. Quando um rei, ele fazia um decreto, aquele decreto era colocado dentro de um rolo e era selado. And this scroll is a decree of God. E este rolo, ou esse livro aqui em Apocalipse, é o decreto de Deus. And it has 7 seals. E possui 7 selos. That's to secure it so no one can change what the scroll is written. E os has 7 been selos written. foram colocados no decreto para que ninguém pudesse mudá-lo. Now, it is written on the inside and on the outside. E a escrita está tanto do lado de dentro quanto do lado de fora do decreto. So you can know what's on the inside by reading the outside. Você sabe o que há do lado de dentro, lendo o que há do lado de fora. You may change the outside, but you can't change the inside. E because pessoas it's got poderiam 7 mudar seals. o lado de fora, mas não poderiam mudar o lado de dentro porque está selado. And so God is holding up this scroll, Então Deus está segurando este rolo na mão and an angel cries out in a loud voice, "Who is worthy to take the scroll and open its seals?" e no verso 2, vi um anjo forte bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? And there's silence in heaven, E naquele instante, há silêncio no céu, and nobody claims the scroll. porque ninguém podia dizer que era digno de abrir aquele livro. And then there is sobbing going on, E de repente, muito choro, and John is weeping. e o próprio João está chorando copiosamente. Why is he crying? Por que ele está chorando desta forma? He knows if nobody can open that scroll, then Satan will continue to rule the earth. João sabia que se ninguém pudesse abrir aquele livro, Satanás continuaria reinando sobre a terra. So he was crying. Por esta razão, João estava chorando. He did not want Satan to continue to rule the earth. Ele não queria que o diabo continuasse a controlar este mundo. Now, what is in that scroll? Mas o que há dentro daquele livro? Let's read verses 8 and back to Psalm 2, verses 8 and 9. Agora de volta no Salmo 2, This is- versos 8 e 9. This is what the scroll said. Veja o que está escrito no livro. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. God told his son Deus disse para o seu filho Jesus that he would rule the world with a rod of iron. que ele iria governar este mundo com uma vara de ferro, And he would crush all the rebellious nations and shatter them like a earthen pot. e ele iria despedaçar todas as nações rebeldes como um vaso de oleiro. He says, "You, my son, are the ruler." Ele garantiu que Jesus, seu filho, seria o governador. Satan doesn't like that. Satanás não gosta disso. He wants to be the ruler of the earth. Ele quer ser o governador deste mundo. But God has written it in his word Mas Deus já tem registrado em sua palavra that Jesus would be the king of the que world. Jesus será o rei deste mundo. Now, what did it mean when he says, "Thou art my son, this day have I begotten thee"? Mas o que Deus quis dizer com esta frase? Verse 7. No versículo 7, tu és meu filho, eu hoje te gerei. What did he mean? O que Deus quis dizer com isso? Turn to Acts chapter 13, 33 and 34. Agora vamos para Atos 13, versículo 33 e 34. The Apostle Paul is preaching on his first missionary journey, Aqui Paulo está pregando na sua primeira viagem missionária, and he's trying to prove that God has said that Jesus Christ would be raised from the dead. e Paulo está tentando provar para as pessoas que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. And so he goes back to Psalm 2,
verse 7, and he quotes that psalm. E próprio Paulo vai para o Salmo 2 e ele cita o versículo 7. So now read 33 and 34. Veja Atos 13, 33 e 34, como também está escrito no Salmo 2: Meu filho és tu, hoje te gerei, e que eu ressuscitaria dentre os mortos, para nunca mais tornar a corrupção. Disse-o assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. So the day that Jesus was begotten was on the day he was resurrected. Portanto, o dia que Jesus Cristo foi gerado foi no dia da sua ressurreição. Paul understood the Old Testament very well. O apóstolo Paulo conhecia o Velho Testamento muito bem. He probably memorized the whole Old Testament. Ele provavelmente memorizou o Velho Testamento inteirinho. And he had very good knowledge of what God was saying to his son. E ele sabia exatamente o que Deus estava falando para o seu filho. And so when he said, "Thou art my son, this day have I begotten thee," Então, quando Deus disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei, he wasn't referring to the birth of Jesus in Bethlehem. não estava falando do dia em que Jesus nasceu lá na cidade de Belém, He says he was referring to his resurrection from the dead. mas estava se referindo ao terceiro dia, quando Jesus ressuscitou-se dentre os mortos. Because Jesus has already paid for our sins. Porque Jesus já havia pago por todos os nossos pecados. Because he's done this, the Father says, now you will be the ruler of the people you died for. E porque Jesus havia morrido por nós, Deus garantiu que agora ele seria o governador das pessoas pelas quais ele havia morrido. When you read the only begotten Son, remember, it doesn't talk about his birth in Bethlehem. It talks about his resurrection Então from the dead. lembre-se, quando você ler, Tu és meu filho, eu hoje te gerei, não se trata do nascimento, mas da ressurreição de Jesus. For God so loved the world Porque Deus amou o mundo that he gave his only begotten Son. de tal maneira que deu o seu filho unigênito. What does that mean? O que significa? It means the only one that I've raised from the dead. O unigênito, o único que ele levantou dentre os mortos. When you talk about John 3:16, remember, it's the resurrection that he's talking about in John 3:16. Então, quando você ler João 3,16 de novo, está falando da ressurreição de Jesus Cristo. Amen. Amém? The death and resurrection of Jesus Christ is the only way we can be saved. E a morte e a ressurreição de Cristo é o único jeito pelo qual podemos ser salvos. Now, going back to the book of Revelation, Voltando agora para Apocalipse, we see that suddenly there is one who does stand up, and he is going to take the scroll and open its seals. nós vemos agora alguém que foi digno. Ele se levantou e ele era digno de abrir os 7 selos do livro. So one of the elders tells John, "Don't weep anymore." Então, um dos anciãos disse para João: não precisa chorar mais. There's one who's standing by the Father. Há alguém aqui do lado do Pai. It was Jesus. Era o Senhor Jesus Cristo. He is sitting right next to the Father. Ele está sentado do lado de Deus. Remember the day that he went into heaven, he went to sit right next to the Father. Aquele dia que Jesus Cristo subiu para o céu, ele já foi diretamente para o lado do Pai. And so right next to the throne where the Father was sitting, E ele está sentado exatamente do lado do trono onde Deus está sentado. Jesus was sitting right next to him, Jesus do lado dele, his son. seu filho. And he waited until there was no other challengers who could take that scroll. E Jesus esperou até que não houvesse ninguém que pudesse abrir aquele livro. Then he took the scroll from his Então Father. ele pegou o livro das mãos do Pai, He was the worthy one to take that scroll. porque ele era o único digno de pegar aquele livro. He was of the tribe of Judah. Ele era da tribo de Judá, The king would come from the tribe of Judah. o rei que viria da tribo de Judá. And he was of the family of David. E ele também fazia parte da família de Davi. And God had promised David that he would have a son who would sit on his throne forever. E Deus já havia prometido para Davi que um dia ele teria um filho, que So, iria reinar sobre Israel para sempre. So Jesus fulfilled
the requirements for receiving that scroll. E assim, Jesus, ele cumpriu os requerimentos, as exigências para poder abrir aquele livro. Jesus Christ will rule this world. Jesus Cristo ainda vai reinar sobre este mundo. That means he's got to get rid of all these nations that are in rebellion against Isso him. significa que ele precisa vencer todas essas nações que são rebeldes. But we who are believers will rule with Jesus. Mas aqueles que já creram nele vão reinar com ele. So Jesus comes and takes that scroll, E Jesus então, ele pega aquele livro das mãos do Pai, and John lifts his eyes up, e João abre bem aberto os seus olhos, and he sees one who is like a lamb that has been killed. e ele observa alguém que parecia um cordeirinho que havia sido morto. And so he sees Jesus having been crucified. Ele, na verdade, viu Jesus quando foi crucificado. But the lamb has now been resurrected. Mas este cordeiro foi ressuscitado, But he still bears the marks of his crucifixion. mas mesmo assim ele continua carregando as marcas da sua crucificação. When you see Jesus, you'll see the marks that he has. Quando in his você hand. se encontrar com Jesus, você vai ver as marcas da crucificação You'll see também. the scar wounds in his side. Você vai ver também a marca da lança que You'll- foi colocada no corpo do lado dele. You'll see the marks where the thorns crowned Você his vai head. ver as marcas que os espinhos deixaram na sua testa. You'll remember that it was Jesus who paid for your sin. E aí você sempre vai se lembrar que foi Jesus Cristo quem salvou ou morreu pelos seus pecados. What will you do when you see Jesus? O que você vai fazer quando ver Jesus? You'll fall down and worship him. Você vai cair no chão e adorá-lo. You'll say, Jesus, I never knew how much you paid for me. E você vai ter que dizer: Senhor, eu nunca compreendi o quanto o Senhor havia feito por mim. Have you ever fallen on your knees, on your face before God, Você já alguma vez caiu sobre os seus joelhos e com o rosto no chão na presença de Deus? have you ever told him that you appreciate what he did for you? Você já falou para Deus o quanto você agradece e é agradecido por tudo que Ele já fez por você? That's what the 24 elders did. Foi o que os 24 anciãos fizeram. That's what the 4 living creatures will O do. que os 4 animais fizeram. John saw that. E João viu tudo isso. Now he could praise God that Jesus has come to take the scroll. E agora João, ele louva a Deus que Jesus Cristo foi capaz de abrir aquele livro. God has promised in that scroll that Jesus would be the one who would carry a rod of iron, E Deus prometeu naquele livro que Jesus vai governar com uma vara de ferro. and he'll destroy all the rebellious nations. Ele vai julgar e derrotar todas as nações rebeldes. But one more thing. Mas mais uma coisa, I want you to turn to Revelation 2, eu quero que você agora vire a página para Apocalipse 2, verse 26 and 27. versos 26 e 27. Jesus is talking to the church at Thyatira, Aqui Jesus está falando com a igreja de Tiatira, and all of these situations are what we would find appropriate for us. e tudo o que acontece aqui, você vai ver que tem a ver conosco. What God said to the church at Thyatira, he's saying to you and me. E o que Jesus está falando para esta igreja, Ele está falando para você e para mim também. And so he says here in verses 26 and 27 something that really is important for us. E o que ele diz no verso 26 e 27 é muito importante para nós também. Please read it. Por favor, leia. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. So he says to us, he says, if you've overcome, Então ele está dizendo para nós, e ao que vencer, how do you overcome? como que você vence? By receiving Jesus as your Savior. Recebendo Jesus Cristo como seu Salvador. And if you've kept my works, E também guardar até o fim as minhas obras. are you keeping
Christ's works? Você está guardando as obras de Jesus? Are you busy serving Jesus Christ? Você está ocupado no serviço de Jesus? If you've been born again Se você já é salvo and you're keeping his works, e está guardando as suas obras, he says you will have the rod of iron, ele diz: você também terá poder sobre as nações. and you will help me crush the E nation. você vai me ajudar a dominar as nações. Do you want that? Você deseja isso? That's what's for all believers who trust in Jesus Christ. Essa é uma promessa para todos os que creram no Senhor Jesus Cristo. Jesus is sharing his honors with us. Jesus está compartilhando a honra que é dele conosco. I am looking forward to that day. E eu estou aguardando por esse dia. I hope you're looking forward to that Eu day. espero que você esteja aguardando por esse dia também. But it's only reserved for those who have trusted Jesus Mas esses dias só foram reservados And are para busy- quem confiou em Jesus and are Cristo busy doing his works. e está ocupado com o trabalho dele. All Christians will reign with Christ, Todos os cristãos, os salvos, vão reinar com Cristo. but there's a special place for those who are doing the works of Jesus. Mas há um lugar especial somente para aqueles que estão ocupados com a obra de Cristo. Be busy working for Jesus. Então fique ocupado também fazendo a obra de Cristo. And if you haven't received Jesus yet, Agora, se você ainda não recebeu Jesus Cristo, do it tonight. faça hoje à noite. Amen. Amém?